Se você é uma pessoa que costuma acompanhar casos de true crime, você deve saber que no Japão muita coisa bizarra acontece. Acontece que se você procurar os casos que rolam lá, você sempre vai encontrar os mesmos vídeos por aí, e poucos falam sobre esse que eu vou falar aqui hoje, que talvez sejam os mais perturbadores que a própria mídia de lá resolveu não falar muito sobre. O caso Futoshi Matsunaga gerou um impacto tão agressivo na época que aconteceu, que os próprios veículos de comunicação do Japão se recusaram a falar sobre ele. Não só por conta dos detalhes, mas também por conta do modus operandi. Futoshi fazia com que as suas próprias vítimas se matassem entre si. Até no YouTube eu vi pouca gente falando sobre, então eu resolvi fazer um vídeo porque achei essa história bem bizarra. Mas antes de começar, fica aqui o aviso, eu vou tentar explicar pra vocês o que aconteceu, mas vou tentar não ser tão gráfico, mas de qualquer forma, se você for sensível no assunto relacionado a torturas e coisa do tipo, eu recomendo que você vá assistir outro vídeo aqui do canal, beleza? Tem uns vídeos leves e de outros assuntos aqui no canal, beleza? Dá uma olhadinha aí. Então deixa o like aí embaixo se vocês quiserem ajudar aqui no canal, se inscreva se forem novos por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. O vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze, pessoal. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, são mais de 5.000 tipos de jogos disponíveis na plataforma pra você poder escolher, e também tem os jogos originais da Blaze, como o jogo Crash, o Mines, o Slide e vários outros, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Double, e atenção, é apenas para maiores de 18 anos. O jogo Double funciona assim, você vai colocar o seu valor e vai escolher entre a cor vermelha, cinza ou o mais raro, que é o branco, e vai fazer a sua jogada. Quando a roleta começar a girar, ela vai parar em alguma dessas cores, e aí você vai poder multiplicar sua aposta em várias vezes ou perder tudo. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito mínimo de R$20 nesse botão aqui, usando o Pix, que aí o valor já vai aparecer na sua conta e você já vai poder sair jogando. Lembrando que tanto os depósitos e saques podem ser feitos via Pix, e é tudo bem rapidinho, feito dentro da plataforma. Para qualquer problema, vocês podem usar o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo da tela, basta colocar o seu e-mail, o tópico da conversa e descrever o motivo de contato, podendo ser dúvidas sobre a plataforma, problemas técnicos com sua conta ou dúvidas gerais. Lembrando que eles também têm uma página de perguntas mais frequentes feitas pelos usuários, beleza? Lembrando que você não deve utilizar o site também se for propenso ao vício, e o próprio suporte pode te encaminhar conteúdos e materiais sobre vícios em jogos para poder te ajudar, mas esse é um problema sério que deve ser tratado com profissionais de saúde, beleza? E por fim, vocês sabem, pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo para ser só uma diversão, beleza? Joguem com responsabilidade, o link tá embaixo e agora vamos ao nosso assunto. Futoshi Matsunaga nasceu em 28 de abril de 1961 na cidade de Fukuoka, no Japão, bem entre a cidade em que aconteceu aquele episódio meio chato lá na Segunda Guerra Mundial, coisa boba. Durante a infância, Futoshi era visto como um prodígio por não ser apenas super inteligente, como também muito sociável, mas nem tudo eram flores, porque desde cedo ele já demonstrava também sinais que anos depois seriam analisados como indícios de psicopatia. Ele manipulava seus amigos desde criança, machucava as pessoas por prazer e mentia com uma naturalidade assustadora. Conforme o tempo foi passando, esses sinais foram se intensificando, e foi nesse contexto que, ainda na época da escola, ele conheceu Junko Ogata, que vai ser uma peça muito importante nessa história. Junko era uma jovem tímida e reservada, criada numa família tradicional, e Futoshi viu nisso uma abertura para encontrar a pessoa perfeita para o que ele estava planejando. Futoshi começou a se aproximar de Junko para poder conquistar sua confiança, e depois de alguns meses começou a colocar na cabeça dela a ideia de que a sua família na verdade a odiava e que ela deveria se afastar. Claro que eu tô resumindo aqui pro vídeo, não é do dia pra noite que isso acontece, mas quando uma pessoa manipuladora encontra uma pessoa vulnerável, não sai coisa boa daí. Shizumi Ogata, a mãe de Junko, tentou alertar sua filha, mas isso só serviu pra contribuir pra narrativa de Futoshi. Aquela nunca seria livre enquanto vivesse junto com seus pais, e que só ia ser feliz de verdade se fosse ao lado dele. Ele tava num nível de influência tão grande que quando Futoshi invadiu sua casa e agrediu sua própria mãe, ela não viu aquilo como um crime, sim como um ato de amor, como se ele fosse um herói resgatando a princesa dos vilões da história. Convencida por Futoshi que a família havia traído e que ela não teria pra onde voltar, Junko se afastou completamente dos pais e se mudou pro seu apartamento. Futoshi então conseguiu realizar seu plano de encontrar a cúmplice perfeita, uma pessoa tão dependente dela que não questionaria nada e ainda assumiria a culpa se precisasse. Um lance bem Misa e Light Yagami aí pra quem assistiu Death Note. Com Junko Ogata completamente sob seu controle, Futoshi Matsunaga deu seu primeiro passo na trajetória criminosa em 85, quando ele abriu uma loja chamada The
World, que era basicamente um esquema de lavagem de dinheiro. Futoshi na verdade estava basicamente ganhando dinheiro através da manipulação. Ele criava todo um teatrinho para se aproximar de pessoas ricas e às vezes contava com a ajuda de Junko para isso, e dava um jeito de descobrir segredos dessas pessoas que elas não queriam que vazasse. Então ele basicamente fazia uma chantagem e o alvo não tinha muita escolha a não ser pagar para que a sua vida pública continuasse da mesma maneira. Não é um esquema muito comum e ele só poderia ser feito de fato por alguém que é mestre em manipular as outras pessoas. Já em 92, Futoshi tinha acumulado aí uma bagatela de 180 milhões de ienes esse negócio, que na época valia equivalente aí a mais ou menos 2,2 milhões de dólares, uma boa grana só enganando gente. A loja começou a ficar muito pequena para lavar toda essa grana e logo a atenção da polícia se voltou para ela. Quando as denúncias começaram a chegar, Futoshi e Junko abandonaram tudo e simplesmente desapareceram da cidade. Eles nem chegaram a fechar a loja, simplesmente foram embora e deixaram tudo ali. Instantaneamente, os dois se tornaram foragidos da polícia e criaram identidades falsas, além de mudarem constantemente de endereço para não serem pegos. E vale lembrar que isso também é parte da manipulação emocional de Junko, que a essa altura não tinha mais absolutamente ninguém na vida além dele. Futoshi começou a perceber que ganhar dinheiro não era a parte que ele mais gostava nos golpes, e sim o poder que ele tinha sobre as pessoas no momento em que fazia as ameaças. Para ele, aquilo despertou uma vontade de ter ainda mais poder. Se ele conseguia chantagear qualquer pessoa, que outro tipo de coisa ele conseguiria obrigar alguém a fazer? Em 93, Futoshi conheceu um homem chamado Kumio Toriya, que era um pai solteiro que dividia um apartamento com a sua filha pequena. A filha de Kumio tinha cerca de 8 anos de idade, mas não dá pra saber com certeza sobre isso porque a polícia ocultou os dados reais sobre a criança, mas ela ficou conhecida como Tokomi. Futoshi conseguiu conquistar a confiança de Kumio, que acabou confessando que ele estava envolvido em problemas financeiros sérios e estava devendo pessoas perigosas. E com essa informação em mãos, Futoshi começou a chantagear o Kumio, ameaçando expor as suas dívidas para todos os seus familiares. E vale lembrar no Japão que eles têm uma relação bem diferente com dívidas. Para muitas famílias isso é visto como uma desonra do homem com o dever dele de cuidar da família. Lá é muito comum pessoas forjarem o próprio desaparecimento por se considerarem uma desonra e preferirem sumir do que assumir as consequências. Mas foi aí que Futoshi começou a explorar o seu desejo de tortura. Ele obrigou Kumio a permitir que se mudasse para o seu apartamento junto com Junko, e aos poucos se tornaram donos do lugar e começaram a mandar em Kumio e sua filha. Na cabeça de Kumio, até isso seria menos humilhante do que revelar suas dívidas para a família, para você ver o nível da parada. O que se seguiu foram 2 anos de torturas as mais absurdas que você pode imaginar. Kumio era torturada sob as ordens de Futoshi, que também obrigava sua filha Tokomi a participar das agressões. Ela era obrigada a torturar o próprio pai, e se algum dos dois negassem, quem seria torturado era ela. Por isso a presença da filha era tão importante para Futoshi, porque ele precisava que a pessoa torturada tivesse alguém por quem ainda valesse a pena viver, justamente para ela ser torturada pelo máximo de tempo possível. As práticas de tortura incluíam aí choques elétricos, espancamentos, privação de comida e privação de sono, e quando Kumio resistia ou mostrava qualquer sinal de reação, Tokomi era obrigada a dar os choques, o que reforçava ainda mais o controle de Futoshi aí sobre os dois. O objetivo dele era simples, simplesmente destruir qualquer laço de confiança que tivessem ali entre o pai e a filha e isolar os dois psicologicamente para virarem seus escravos. Durante os meses de inverno, Futoshi deixava Kumio e Tokomi nus no banheiro sem aquecimento enquanto jogava jato de água gelada nos dois, e em 96 Kumio estava tão debilitado que ele não resistiu e morreu durante uma sessão de tortura. Mas nem assim Futoshi parou. Ele ordenou que Tokomi, agora com 10 anos de idade, ajudasse a ele se livrarem no corpo do próprio pai. Kumio foi obrigado a desmembrar o cadáver na cozinha usando apenas utensílios básicos, e enfim, ainda foram feitas coisas horríveis, foram obrigados a ingerir líquidos do que restou do corpo, e depois eles jogaram tudo no mar. Imagina o nível de manipulação para essa situação acontecer. A menina então passou a ser tratada como membro da família e passou a ser apresentada para outras pessoas como sobrinha de Futoshi e Junko, sob o nome de Hashimoto. Para Futoshi isso serviu perfeitamente porque era como se fosse o disfarce perfeito. Enquanto isso, Futoshi continuava aplicando golpes, mas dessa vez enganando mulheres solteiras e prometendo oportunidades de investimentos falsos. Uma dessas mulheres era mãe de uma criança e Futoshi a usou exatamente do mesmo jeito e também a manteve refém no seu próprio apartamento junto com a filha. Futoshi passou meses abusando das duas quando, em 97, a mãe conseguiu escapar pulando da própria janela que Futoshi deixou aberto numa distração. Ela conseguiu chegar até a polícia, mas quando eles voltaram, Futoshi, Junko e Tokomi já tinham abandonado o apartamento. Foi depois desse evento que Junko começou a cair na real sobre tudo o que estava acontecendo e decidiu que iria fugir e tentar buscar ajuda. Numa certa manhã, ela saiu dizendo que iria trabalhar e nunca mais voltou. Ela e a família se esconderam num local desconhecido, mas Futoshi ainda tinha contato de todos e começou a ligar para eles fazendo ameaças. Ele dizia que tinha todas as provas que Junko era cúmplice de assassinato e que se ela não voltasse mostraria tudo para a polícia, mas ela
ela começou a raciocinar e percebeu que se ele fizesse isso também teria que se entregar, então é algo que jamais aconteceria. Futoshi então deu o seu checkmate. Ele conseguiu forjar sua própria morte, criando a notícia falsa de que ele havia tirado a própria vida e ia ter organizado um funeral falso. A ideia era que a família pensasse que finalmente estariam seguros e então voltassem para casa onde moravam. Futoshi apostou todas as fichas nisso e acertou. Meses depois da sua suposta morte, ele apareceu junto com Tokomi na casa dos pais de Junko e encontrou não apenas os três, mas basicamente uma reunião familiar acontecendo naquele momento. Na reunião estavam os pais de Junko, sua irmã Reiko, o marido de Reiko, o Kazuya, e os dois filhos pequenos do casal, o Yuki e a Aya, além, é claro, da própria Junko. Novamente ele usou o elo mais fraco, que eram as crianças, partindo pra cima delas e ameaçando a torturá-las caso elas não fizessem imediatamente o que ele mandasse. Ele trancou cada um em um cômodo e estabeleceu que cada membro da família deveria pedir permissão para qualquer movimento. O uso de algumas palavras específicas eram proibidos e atos simples como se alimentar ou se comunicar entre si eram punidos com agressões. Aos poucos, a casa da família Ogata se tornou um verdadeiro campo de prisão e tortura. Com o tempo, Futoshi empregou técnicas de lavagem cerebral, contando uma mentira diferente para cada membro da família, dizendo que um odiava o outro e impondo castigos diários. As vítimas eram privadas de qualquer informação verdadeira e começaram a só aceitar as coisas que ele dizia. A influência era tão forte que quando Futoshi decidiu que começaria a matar, ele obrigou a própria família a fazer isso um com os outros. O primeiro a ser eliminado foi o pai de Junko e foi ordenado que a própria filha fizesse isso com choques elétricos, e caso ela não cumprisse a ordem, todos os outros familiares iriam no lugar dele. Shizumi, a sua esposa, ficou tão em choque em ver o marido ser assassinado dessa maneira que ela entrou de fato no estado de choque e nunca mais saiu. Futoshi decidiu que era hora de eliminá-la também e deu a tarefa a Reiko, a filha de Shizumi, e ao marido de Reiko, o Kazuya, que juntos a imobilizaram e enfim a mataram. Com a casa ainda mais destruída emocionalmente, Futoshi passou a manipular Reiko e Kazuya de uma maneira ainda mais agressiva. Ele conseguiu implantar a ideia de que um queria matar o outro e algumas semanas depois ordenou que Kazuya matasse agora sua própria esposa, Reiko. Sob tortura emocional e ameaças de que se não obedecesse, seus filhos seriam mortos na sua frente, Kazuya cedeu, porém no final ele foi preso no banheiro e sobreviveu por 2 semanas apenas com água do vaso sanitário até morrer de fome. Com os adultos eliminados, sobraram apenas as crianças Yuki e Aya. Futoshi instruiu Junko e Tokomi a administrarem choques elétricos em Yuki até que ele não resistisse, e Aya foi forçada a ser estrangulada por Tokomi. Os três então fizeram o mesmo descarte dos corpos e simplesmente seguiram a vida. Eles continuaram aplicando golpes e realizando torturas, mas depois de todo esse tempo, Tokomi começou a demonstrar pequenos sinais de resistência por já estar entrando ali na adolescência e tudo mais, e começou a confrontar eles aos poucos. No início de 2002, depois de uma sessão pesada de tortura, Tokomi percebeu uma brecha. No momento em que Futoshi e Junko pensaram que ela estava desmaiada, ela reuniu um pouco de força que ainda tinha e conseguiu fugir do apartamento. Tokomi correu pelas ruas até encontrar a delegacia mais próxima, onde finalmente contou tudo, e Futoshi e Junko foram finalmente presos algumas horas depois. O processo judicial que se seguiu depois da prisão de Futoshi Matsunaga foi um dos mais perturbadores da história do Japão, e até a própria mídia local entrou num acordo de não falar sobre o caso pelo nível de crueldade. Futoshi não apenas tirou a vida de várias pessoas, como também destruiu cada uma delas por dentro. Como que você julga um caso assim? Futoshi foi oficialmente acusado pelo assassinato de 7 pessoas. As autoridades ainda suspeitaram que ele estava envolvido em outros desaparecimentos e mortes, mas devido à ausência de provas, não conseguiram formalizar essas denúncias. Futoshi ainda tentou manipular o júri jogando toda a culpa pra cima de Junko, mas dessa vez ele não conseguiu. Em setembro de 2005, Futoshi Matsunaga foi condenado à morte por enforcamento, que é a pena máxima do sistema jurídico japonês. Junko Ogata foi inicialmente sentenciada à pena de morte também, mas teve a sua pena convertida em prisão perpétua em 2007, depois os advogados conseguirem provar que, assim como outras vítimas que Futoshi manipulou, ela também agiu sob influência. Em relação a Tokomi, o tribunal reconheceu ela como vítima plena da situação, alguém que ainda criança foi forçada a cometer atos de violência sob ameaça e manipulação contínua. Não houve tentativa de responsabilizá-la criminalmente e, ao invés disso, ela recebeu acompanhamento psicológico e suporte social para poder reconstruir a sua vida. Futoshi Matsunaga permanece vivo ainda em 2025 e aguarda sua execução em um presídio de segurança máxima. Ele é um dos condenados à morte mais antigos do Japão e não se sabe ainda quando que a sua sentença vai ser finalizada, já que no Japão o condenado à morte é informado apenas no próprio dia da execução. Junko segue preso em um presídio que teve seu nome ocultado e Tokomi recebeu novas identidades para poder recomeçar sua vida, então não se sabe nada sobre ela hoje em dia. Esse aqui foi um dos casos mais pesados que eu já trouxe aqui no canal, porque pra mim ele fica em outro nível de crueldade. Não esqueçam de conferir o meu último vídeo clicando aí na tela e deixem um like se vocês curtiram, beleza?
beleza? Inscreva-se se foram novos por aqui. E é isso aí, muito obrigado por assistir até o final, um abraço e tchau!